sobre a missão. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 21. E logo depois nós vamos ler Deuteronômio 10, versículo 14. 2 Coríntios 5, do versículo 18 ao 21, diz assim a santa palavra de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele esteja aplicando a sua palavra e nos dando entendimento dessas doutrinas a partir daquilo que Ele revelou para nós. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir, Senhor, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, nos dando entendimento, Senhor, daquilo que nós devemos fazer como igreja, como teu povo, para que possamos entender, Senhor, o palco da missão, a terra que é tua, esse local que o Senhor nos colocou para nós morarmos, cuidarmos. É no nome de Cristo que nós pedimos, para que o Senhor nos dê o entendimento correto da tua palavra. Amém. Meus irmãos, estamos em uma sequência de estudos sobre missão e possivelmente hoje nós encerremos esse estudo se o tempo for hábil. Nós aprendemos diversas coisas a respeito desse tema. Vimos uma importância e interpretação das Escrituras, que muitas vezes uma palavra mal traduzida ou uma expectativa errada de um texto causa muitas vezes esperança ou direcionamentos na vida da igreja que leva para práticas erradas, mesmo com boas intenções, mas as Escrituras, sendo deturpada ou mal interpretada, pode fazer com que a igreja caminhe, faça coisas, inclusive tente evangelizar e fazer missões de maneira equivocada, por não conhecer as Escrituras. E vimos que as Escrituras orientam e determinam como deve ser a maneira que nós interpretamos elas mesmas. Nós não podemos escolher o que nós entendemos ou o que nós achamos ou o que sentimos as Escrituras. O Senhor Deus, quando Ele revelou a sua palavra, Ele disse somente uma verdade nela. Não tem como o mesmo texto, ou a mesma palavra dita do Senhor, e ter diversos pensamentos, diversos entendimentos corretos. Certamente, há um entendimento correto, e todos os outros que vão contrário à palavra de Deus são errados. E a partir disso vimos que o cristianismo bíblico é uma religião, uma prática de antítese. O que significa isso? É que se isso aqui está certo, tudo isso que diverge disso aqui está errado. Se esse padrão que nós temos em mãos é certo, tudo aquilo que vai contrário ou que não se assemelha com isso está errado. E aí nós vemos que, diante disso, essa verdade, esse ponto objetivo revela algo, que foi o que nós vimos na segunda parte do nosso estudo. É que essa Bíblia, esse texto revela um Deus que se faz conhecido
desde Gênesis a Apocalipse e hoje, que a missão da igreja é que Deus ele se torne conhecido. E então, percebemos que Deus escolheu um povo para que isso acontecesse. E Deus ele se torna conhecido por meio da adoração. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 92. E foi um dos pontos que nós aprendemos quando falou então do povo da missão, a terceira parte. Alguém pode ler o versículo 1 e versículo 2 do Salmo 92, por favor? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Deus, anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade. Isso. Esse salmo aqui era para ser cantado no dia de sábado, o dia do Senhor da antiga aliança. E aqui ele está dizendo que Cristo era anunciado, que Deus era anunciado, que o Evangelho era anunciado quando o povo iria de manhã adorar e durante as noites adorar. Anunciava a misericórdia, a fidelidade. E pela adoração, então anunciávamos o Senhor. E diante disso aprendemos diversas coisas, como devemos agir, esse povo da missão, como nós devemos viver, questões éticas. Todas as coisas relacionadas, não só na adoração, mas a nossa relação com o nosso próximo, como deve ser o nosso lidar com o trabalho. E vemos que devemos viver de maneira santa, conforme Deus assim orienta e ordena. E hoje, no último aspecto que nós iremos tratar sobre esse tema, nós vamos ver justamente o palco da missão, que é onde essa missão acontece. Onde Deus criou a terra de Deus. E diante disso, nós olhamos para os textos bíblicos em Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. E o Senhor então, ele diz aquilo que nós lemos, olha, os céus são os céus do Senhor, e também a terra, e tudo que nela há. Mostrando que tudo isso aqui, tudo aquilo que nós sabemos que existe, tanto nos céus como na terra, tem dono, pertence a alguém, tudo é do Senhor, tudo é dele. Então, a maneira como nós vamos olhar para a criação, a maneira que vamos viver nessa terra, como vamos lidar com os bens, os animais, a terra, o meio ambiente, tudo isso tem preceito nas Escrituras que nos orientam como devemos viver. Meus irmãos, essa é uma afirmação, a introdução vai dizer o seguinte, esta afirmação ousada de que Yahvé, o Deus de Israel, pertence todo o universo, é ecoada na conhecida declaração do Salmos 24, que nós cantamos, do Senhor a terra e a sua plenitude, e na afirmação menos conhecida que o próprio Deus faz a Jó, no contexto do seu grande recital sobre todas as obras da criação. Jó diz o seguinte, tudo o que existe debaixo do céu é meu. O Senhor diz, olha, Ele tem domínio e é Senhor sobre tudo. Então, meus irmãos, quando olhamos para esse mundo, para essa terra, todas as coisas, elas pertencem ao Senhor. Não pense que os ímpios, ou quem vive de maneira desordenada, desregrada, quem não cuida das coisas direito, ou quem dá uma ênfase devida, as coisas vão ficar sem consequências, sem problemas. Não, tem dono. E esse dono é zeloso com a sua criação. E ele exige algo de nós. Então a primeira coisa, meus irmãos, que nós devemos entender nesta noite, é que a terra é do Senhor. Eu quero pedir que alguém abra a sua Bíblia no Salmo 115, versículo 16. Quem achar pode ler, tá bom? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra viva ele aos
Isso. Você vê, meus irmãos, que as Escrituras, ela traz uma base. A terra é dele porque ele criou. Porque foi ele que fez. Você consegue perceber que hoje, o que tem sido tomado como ciência e conhecimento, e toda a base para analisar o homem, ou as coisas ao nosso redor, o primeiro ensinamento é que não foi Deus que criou o mundo, que não foi Deus que criou as coisas, que Deus não existe. Se você for nas escolas, você abrir os livros de ciências, você vê como a ênfase dada, e às vezes eles falam, não, mas se nós citamos que existe essa teoria, mas quando você começa a discorrer todo o livro de ciências, de biologia, toda a perspectiva estudada é: Deus não é o Criador. O homem é fruto da evolução. Ou ele, então, vive de maneira totalmente por instinto. Isso destrói, então, o senhorio de Cristo e toda a maneira que nós olhamos para a criação. As soluções propostas pelo mundo, para que você resolva os seus problemas de saúde, os seus problemas emocionais e espirituais, para que você cuide do seu filho, vem de uma base de que significa que Deus não existe. De que Deus, ele não é o Criador. Por isso você deve entender que o que tem acontecido, e muitas vezes temos perdido os nossos filhos, não é pelo fato de estarmos trazendo ele para a igreja, mas é porque eles têm ensinado em tudo que eles ouvem diariamente nas escolas, nos ensinamentos de estudiosos e doutores e conhecedores, é que Deus não é Criador. É que Deus não é Senhor de tudo. E muitas vezes temos nos assustado, meus irmãos, porque do nada os nossos filhos, eles chegam na fase adulta e eles não continuam no Evangelho. Mas eles foram desde crianças ensinados diariamente de que Deus não é Senhor de tudo, de que Ele não é o Criador. E então, como ele viveu todo esse contexto, sendo ensinado, direcionado, a partir do momento que ele começa a ter a liberdade de não estar escutando a palavra do Senhor, naturalmente ele vai caminhar para aquilo que ele foi treinado. Ele foi treinado para isso. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos ter como base, e eu quero que alguém abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e possa ler, por favor. Gênesis 1, versículo 1. Essa é a base das Escrituras. Se você tirar esse simples versículo e ele não existir, ele não for uma realidade, tudo que vem depois não tem validade nenhuma. Se não crermos que Deus é o Criador dos céus e da terra, e que Ele que é dono de tudo, não adianta. E a primeira coisa que nós vamos ver é que na criação de Deus existe bondade nessa criação. Versículo 4 de Gênesis 1 diz assim: E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. O Senhor, então, ele foi criando as coisas, e ele foi vendo que era bom. Veja no versículo 10, a porção seca, chamou Deus terra e ao juntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Nós vamos vendo Deus, ele fazendo as coisas, versículo 18, no terceiro dia, versículo 17 e 18 fala assim: E colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Quando nós vamos ver, meus irmãos,
como o Senhor foi fazendo o quinto dia, versículo 21, quarto dia, versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. Nós vamos vendo então Deus a cada dia criando, e Ele dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. E no final da criação, no sexto dia, veja o que diz o versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. O fato de que Deus criou e essa criação é boa, é um dos pontos mais reiterados na criação. De que aquilo que Deus criou, a criação é boa, para nós aproveitarmos e usarmos ela. Uma criação boa só pode ser criação de um Deus bom. Eu sei que você sabe que não tem como alguma coisa vir do nada. Você sabe, para que a comida esteja pronta na mesa, é necessário que alguém vá lá e prepare, que seja plantada, produzida, que alguém acenda o fogo, que alguém prepare e misture os ingredientes. Se você pegar todos os ingredientes do bolo e deixar em cima da mesa, você pode voltar lá 1 milhão de anos depois. Não vai ter um bolo. É impossível. Por que então teria um sistema tão complexo, tão grande, tão perfeito, como Deus criou? Então, meus irmãos, a criação ela é boa. E quando nós vemos a bondade na criação, a beleza que tem na criação, o que é que os ímpios que não conhecem a Deus olham para a criação e fazem? Elas não veem a criação para agir de uma maneira santa. Elas adoram e atribuem a divindade. Diz assim o nosso estudo: há uma diferença fundamental entre tratar a criação como sagrada e tratá-la como divina, assim como há uma diferença categórica entre falar da santidade da vida humana e atribuir divindade a qualquer ser humano. Atribuir sacralidade ou santidade à criação é dizer que é uma relação essencial entre a criação e Deus, mas não que ela seja divina em si mesma. Você percebe como as pessoas elas tinham olhado para a criação? Antes de vir para cá, eu morava ali na região da Chapada, e era muito comum ver as pessoas que vão para aquela região e olham para a natureza e adoram a natureza. Certa vez, no aniversário de casamento, eu e Ivana foi lá num local que se chama Vale do Capão. Lá tem comunidades que vivem na mata e adoram a natureza. No dia que nós fomos, inclusive à noite no restaurante, faltou luz. E aí, algumas pessoas que estavam próximo do restaurante, nas mesas ao lado, elas tinham bem essa vibe alternativa. Então eles começaram a olhar para a lua, vamos aproveitar esse momento, olha que luz bela. Começaram a olhar para as árvores, e eles falando lá que a lua era uma espécie de Deus, e que aquelas árvores que estavam ali, elas deviam ser respeitadas, e elas estavam ali há mais tempo, e eles eram intrusos ali, olhando para a criação como se ela fosse uma espécie de divindade, como se ela merecesse adoração. E você vê que historicamente isso acontece. Você vai na cultura vinca, você vê eles adorando. Na cultura nórdica, você vê eles adorando coisas criadas. Você vê índios que adoram chuva, sol, lua. Trazendo então essa confusão de dar a honra à coisa criada ao invés de dar ao Criador. É compreensível que eles façam isso porque eles não conhecem o Criador. Mas não nós. Devemos dar a cada coisa a sua honra devida. E diante disso, meus irmãos, nós podemos ver
a situação em que nós vivemos hoje. Toda essa mentalidade que existe aí fora está trazendo a honra indevida à criação. Não que isso não se deva cuidar dos animais. Não é isso, nós vamos ver mais à frente. Mas você consegue ver como a preocupação das pessoas coloca em igualdade na catástrofe que teve no nosso país a busca pelos animais e não pelas pessoas. Você consegue ver como o alto escalão do nosso país, o próprio presidente da República, fala que não conseguiu dormir por conta de um cavalo. E logo após alguns dias ele não sabia quantas pessoas tinham ilhadas na cidade ou como era a situação. Isso mostra o quê? Que a mentalidade do nosso país, das pessoas do nosso país, é justamente isso. E veja que não é uma crítica política, mas é porque ele é ímpio, ele não conhece a Deus. E muitos estão lá querendo socorrer e ajudar, mas desbalanceado, como os homens estão vendo. Meus irmãos, passamos muitas vezes em clínicas para pessoas, UPAs, hospitais, total descaso. Passamos e vemos clínicas para animais, bom atendimento, luxo, ar-condicionado, atendimento 24 horas. Isso é desproporcional à mentalidade como o homem tem visto a criação de Deus e tem trazido honra à criatura e não aquilo que se assemelha ao seu Criador. E isso eu não estou dizendo para que se trate mal um animal, ou que se dê um valor, ou que não você trate. Mas o problema é, quando você dá um tratamento melhor a quem não é merecido, cada coisa deve receber o seu devido cuidado, a sua devida atenção. Outra coisa também, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, em Deuteronômio 10, versículo 17. Quem achar pode ler, tá bom? Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Ele não faz acepção de pessoas. Mateus 28, 18. Depois, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Isso. Então, ali no texto de Deuteronômio, deixa muito claro, ele é Senhor dos senhores. Ele é dono de tudo. As coisas pertencem a ele. Cristo aqui está dizendo, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor, ele demonstra então que todo o universo pertence a ele. Por isso, meus irmãos, a terra toda, ela deve ser olhada como um campo da missão de Deus e também da nossa. Ele é Senhor de tudo. As influências que vêm, então, do pecado de Adão, também, quando Cristo ele vem reconciliar todas as áreas. Até a maneira que nós olhamos para a criação. A glória de Deus é o objetivo da criação. Primeira pergunta do Catecismo Maior. Qual o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e sentir prazer nele para sempre. Então a nossa missão, a finalidade que fomos criados, que nós temos como igreja, é glorificar a Deus como? Na adoração, na nossa relação com o próximo, na nossa relação com a criação também. Glorificarmos a Deus. Você percebe como isso não é nenhum conto chinês, ou até mesmo algum entendimento de alguma religião influenciada, aquelas religiões do Oriente Médio. Você percebe quando você tem um contato com a natureza, um final de semana, uma férias, que você passa alguns dias no verde, no mato,
uma queda de cachoeira, um banho, mexendo em terra. Você consegue perceber que é uma sensação boa, que é algo bom? Porque são coisas que Deus nos deu para que nós possamos usar e aproveitar elas. E isso traz benefícios para nós. Por isso, nós devemos aproveitar dessa criação e dar honra devida àquilo que Deus criou. E a redenção divina, meus irmãos, é para toda a criação. A maneira que nós vamos olhar também para a criação nos ajuda. Abra, por favor, sua Bíblia em Isaías capítulo 65. Do versículo 17 ao 25. Essa visão de Isaías, ela vai retratar a nova criação de Deus como um lugar que será jubiloso, sem aflição, sem lágrimas, com plenitude de vida, um trabalho gratificante, livre de maldições, de labor frustrado e com o meio ambiente harmonioso. Veja o que diz a profecia de Isaías 65, do versículo 17 ao 25, diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vos folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A promessa então de uma redenção. Ainda abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, do 18 ao 21. Romanos capítulo 8, do 18 ao 21, diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. E por último, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Lá não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa promessa, meus irmãos, de uma redenção divina da criação, onde habitaremos juntamente com o Senhor,
você vê a promessa lá em Isaías, mostrando todo esse aspecto. Nós vemos a esperança lá em um texto de Romanos. Nós vemos em Pedro. E a demonstração da visão que João tem do novo céu e da nova terra sendo aplicadas e vividas. Mostrando que a esperança que nós temos de uma criação perfeita e redimida é do retorno de Cristo. E que possamos então buscar vivermos de maneira santa nesse mundo. E por isso, meus irmãos, todo o cuidado que nós devemos ter quanto à terra, quanto às coisas que Deus tem nos dado, essa redenção, e o cuidado que nós devemos ter à terra, é porque ela é do Senhor. O cuidado que nós devemos ter com a criação, os animais, é porque a terra é do Senhor. E nós, como servos desse reino, a maneira como vamos olhar é diferente. E a partir de agora, meu irmão, o que é que isso deve acontecer conosco? É que a maneira que nós olhamos para uma árvore é diferente que nós olhamos, é diferente da forma que os ímpios olham. As chuvas, as secas, os animais, as terras, devemos olhar com perspectiva diferente. Você consegue ver como os homens querem ser donos disso tudo? Como eles querem crescer e ser dono e dominar sobre tudo e todos? Você pode ir em qualquer civilização, em qualquer lugar, seja de uma casa, a uma família, a uma igreja, a uma cidade, a um estado, a um país. Os homens querem dominar, eles querem para si, querem o domínio e a glória de algo que é de Deus. Eles podem tentar, mas não irão conseguir. Tudo deve ser dado para o Senhor. Toda a glória e honra deve ser dada para Ele. Assim também a criação. Por isso a maneira que nós servimos na nossa família é para o Senhor, porque tudo é dele. A maneira que nós servimos para a igreja é para o Senhor, porque é dele. A maneira que nós devemos agir como um povo que mora em uma cidade, em um estado, em um país, deve ser para o Senhor, porque tudo é dele. E isso nos faz, então, olhar e entender que o cuidado da criação também está envolvido na missão cristã. E isso, meus irmãos, nós podemos ver como existe um descuido muito grande da criação. Tem coisas que os ambientalistas têm olhado de maneira exacerbada, mas que existem sim problemas. Poluição, destruição muitas vezes de florestas e alguns habitats, locais que se tornam desertos, percas de solo, espécies desaparecendo, caça de espécies. Então tem coisas que realmente deve-se ter um cuidado e zelo. Tem período que animais eles não devem ser caçados, consumidos, porque eles têm um período de reprodução. É o que até os mais antigos falam, quando você pega o animal, se ele vai reproduzir, rapaz, não pegue não, porque ele vai reproduzir e ver outros. Então você vai e devolve, para que ele possa então se reproduzir. Isso não quer dizer que não se pode caçar animais ou que espécies não possam ser extintas. Não, pode sim. Teve muitas que já foram. E Deus está no controle disso. Muitas vezes tem espécies perdidas. Os irmãos, eles não andam na cidade, não. Eles vão para o habitat deles. Mas, meus irmãos, o cuidado da criação que nós devemos ter, ele é um fruto do amor e da obediência de Deus. O fato de nós amarmos a Deus, também amamos a criação. Esse é o princípio da lei. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. O fato de sermos cristãos não nos livra do fato de nós sermos humanos, de cuidarmos. A missão cristã não nega a nossa missão como um ser humano. Você consegue perceber que as pessoas elas dividem isso?
Acha que a igreja ela só serve para falar da minha vida espiritual, mas da maneira como eu devo agir no meu trabalho, da maneira como eu devo proceder, as orientações não servem? O pastor deve falar só da minha alma, falar só de Cristo, do Evangelho da Salvação. Mas você consegue ver os textos que nós lemos hoje, Antigo Testamento e Novo Testamento, que a promessa de um novo céu e da nova terra engloba tudo isso, inclusive essa criação que nós estamos vivendo. Por isso se engana aqueles que acham que a igreja é somente um aspecto emocional e espiritual. Deus, Ele criou o homem como um todo, corpo e alma. E Ele requer de nós tanto o nosso corpo como a nossa alma. É tanto que Ele fala que devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício agradável a Ele. E diante disso, meus irmãos, nós devemos entender que, como cristãos, nós temos uma dupla obrigação a ver o cuidado de Deus na criação como parte fundamental do amor e da obediência que nós devemos a Ele. O cuidado da criação também é nosso papel sacerdotal e régio na terra. Esse cuidado e ações ecológicas constitui uma dimensão da nossa missão. Recuperar o status de domínio e responsabilidade da humanidade. Nós somos responsáveis por essa criação, por essa terra. Você consegue perceber que os cristãos não têm desenvolvido e não estão dentro disso? Recentemente faleceu, algumas semanas, o pastor Adalto Lourenço, o presbítero Adalto Lourenço. Excelentes palestras falam do Deus Criador e da criação em relação que nós devemos ter com elas. Não vemos outro. Não vemos outros cristãos desenvolvendo e vivendo isso. Aí nós vemos ímpios que olham para a criação de maneira errada, com cuidado com a humanidade. Aí vem totalmente ideias e pensamentos totalmente deturpados de que toda poluição, destruição de ambiente vai acabar com a terra, desmatamento. Meus irmãos, você sabia que a terra já foi destruída uma vez? E Deus, com poucos animais e poucos homens, povoou toda a terra. E se a terra for destruída, não é porque o homem fez isso ou aquilo, foi porque Deus, o Senhor, dono de tudo, quis, que estava no controle dele. E assim ele ordenou. Aquecimento global. Você sabe o que aquecimento global diz? Que vai ficar tão aquecido que as geleiras vão descongelar e a terra vai ser tomada de água. Aí você vai dizer, os cientistas estudaram e pesquisaram isso. Vai ter lá na Bíblia, dizendo assim, nunca mais a terra vai ser destruída com água. Todo o pensamento e conclusão que os ímpios vão ter, olhando para a terra, é contrário às Escrituras. Por isso, meus irmãos, nós devemos guiar o nosso cuidado e olhar para a criação de acordo com aquilo que as Escrituras nos orientam. E por isso, tenhamos cuidado. O ponto de partida da nossa missão, daquilo que a igreja entende como missão dela, deve ter como ponto de partida a missão de Deus. Nós devemos, então, entender para isso todo o propósito de Deus. Porque se nós não entendemos o que Deus quer, o propósito dele para com a criação, como vamos então fazer a missão que ele exige? Aquilo que ele espera de nós? Vamos sair aventurando aí, tentando acertar algo, e muitas vezes dizemos, por que não deu resultado? Por que não deu certo? Por que isso não funciona? A culpa não é de Deus. A culpa muitas vezes é nossa, que saímos aventurando, tentando acertar.
em vez de buscarmos aquilo que Deus realmente orienta. A igreja, ela está fora, meus irmãos, de definição de toda essa pauta que está aí fora. Todo o conselho que a igreja deve dar, que nós devemos dar uns aos outros, deve estar relacionado às Escrituras. A igreja, ela precisa lidar também com o espírito capitalista destrutivo e ganancioso, que só olha lucro, 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 que só olha números. Nós devemos olhar para o nosso próximo como Cristo disse lá. Olha, vocês me viram nus e não me vestiram, me viram com fome e não deram o que comer. A igreja, ela deve olhar para o próximo e sentir misericórdia e aplicar misericórdia. E se der um prejuízo? Mas essa é a realidade, que Deus não está dando condições? É uma coisa. Mas se Deus está dando condições e nós não fazemos, o texto de Mateus 25, que nós lemos, deixa muito claro. Olha, esses serão reprovados e condenados ao inferno. Porque o cristianismo nos leva à prática, a compaixão e misericórdia. Não somente olhar para nós mesmos, mas olhar para o nosso próximo. Nós, como igreja, hoje precisamos lidar, meus irmãos, com uma espiritualidade panteísta, neopagãs, nova era, deísmo. Começamos a ver na escola dominical sobre as cosmovisões. A igreja precisa estar atenta a isso, porque é isso que tem dominado a igreja. Não são seitas satânicas que têm falado aí, vindo para destruir e queimar igrejas, não. São pensamentos e ideias que são introduzidas no meio do povo de Deus, fazendo olharmos para a criação e para tudo de uma maneira incorreta. Por isso, a igreja, ela incorpora aquilo que está presente de como Deus quer que nós apliquemos compaixão e justiça. Isso está presente, então, na obra de Cristo. Alguém pode ler, por favor, para nós encerrarmos um texto primeiro? Provérbios 29, versículo 7. Provérbios 29, versículo 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Isso. Então o justo, ele olha para o pobre e para o necessitado, ele se informa, ele busca, tem o conhecimento. Provérbios 12, versículo 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Isso. O justo, ele atenta para as necessidades dos seus animais. Não quer dizer que há um descuido ou um desleixo. Nem com os necessitados, nem com os animais, nem com nada da criação do Senhor. A Bíblia deixa muito clara como nós devemos agir. Mas cada coisa no seu devido lugar, onde Deus colocou elas. E por isso, meus irmãos, o que nós podemos concluir a partir disso? É que o Deus Criador tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Não só para que os cristãos não pereçam, mas também por isso. Mas para que no fim todas as coisas nos céus e na terra sejam reconciliadas com Deus por meio do sangue da cruz. Porque afinal Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. A obra de Cristo não é somente para nos livrar do inferno. Não é somente uma liberdade de pena. Isso é muita coisa, mas vai muito além disso. É um relacionamento e proximidade com Deus e com a sua criação, resgatando aquilo que foi perdido lá no Éden. O cultivar e o guardar, o domínio, a relação entre as pessoas, a relação com Deus. O sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário para nos livrar do inferno, mas para nos aproximar de Deus. Por isso, meus irmãos, entendam. Não vai ser ninguém que vai trazer ou dizer como a igreja deve viver. Não vai ser as mentalidades, ideologias, estratégias, novidades. É a santa palavra do Senhor que deve nos orientar.
O Senhor Deus, Ele não foi pego de surpresa. Ele que determinou tudo o que iria acontecer. Não é o fato de toda a tecnologia e novidade. Você sabia que todas as pessoas que existem na nossa época, elas são limitadas. Elas padecem de situações como você também passa, aflições, medo, necessidade de comer e beber. Dia que nasce e dia que morre. Não deixe que homens limitados, que não resolvem nem os seus problemas, que dependem dos outros, e muitas vezes aconselham coisas que é algo irreal, guiem suas vidas, o oriente os seus passos, porque sabe o que estará acontecendo? Cegos guiando os cegos. Mas deixe que o Deus Criador, por meio da sua palavra, o Deus eterno, que desde o princípio criou todas as coisas, onisciente e onipotente, guie a sua vida e lhe dê os conselhos de vida e de vida eterna, para que você possa para que você experimente não somente isso agora, mas durante toda a eternidade. E para que você possa ter esperança em Cristo. E que o Senhor, então, aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Meus irmãos, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação diante daquilo que nós temos estudado? Reverendo Johnson? Duas coisas, né? Eu penso que resumem todos esses estudos. Primeiro, ela amplia a ideia de missão que nos nossos dias é mil, e apesar de tentar servir, ela estava saindo da escritura disso, a missão do povo de Deus é muito além do que se diz hoje, né? E aí o desdobramento disso é que, com a missão do povo de Deus, essa questão do tratamento com o mundo também, né? Isso se difere do ambientalismo que está estabelecido hoje nos nossos dias, né? Uma agenda ambientalista exacerbada, essas coisas, né? E aí a Escritura vem e nos orienta tanto na questão da missão e de como nós nos relacionamos com o mundo. Sim. Muito bom. E aí, meus irmãos, e assim, você vai ver incoerência nisso tudo. Porque as pessoas que defendem todo esse ambientalismo, que não pode isso e aquilo, elas falam isso sentadas em uma construção que foram preciso que árvores fossem derrubadas, minérios fossem então minerados ali, o ferro, tudo, usando o celular. As portas da sua casa são de madeira ou de vidro. Elas usam e se apropriam da natureza de uma maneira tão grande. Aqui talvez eu não estou chegando aqui agora, eu não sei. Mas lá na região onde morava, ali na Chapada, é um cuidado tão grande ambiental. Enorme, enorme. E aí, as pessoas que moram ali, precisando de que se tirem condições para uma subsistência. Chegam pessoas que moram em Salvador, na capital, possivelmente em bairros nobres, pelo estilo de vida que eles chegaram lá, embargaram vários minérios e coisas por questões ambientalistas. Para você ter ideia, teve um minério que foi cancelado por conta que uma árvore foi tirada no local da estrada e outra árvore não foi replantada. Embargaram o minério e muitas pessoas foram demitidas por um cuidado com uma árvore que foi tirada e não teve uma comprovação que aquela árvore foi replantada em algum local. Mesmo a empresa tendo feito uma espécie de florestamento e cuidado da região. Isso mostra o quê? O cuidado não é mesmo com a criação. Porque se fosse, talvez algumas pessoas seriam coerentes com as que vivem lá. Larga tudo e vai morar no meio do mato. E lá sobrevive. Mas não é essa a realidade. Então não queiram aplicar muitas vezes a nossa vida o que muitas vezes pessoas não aplicam. Aplique na sua vida, viva de acordo com aquilo que a palavra do Senhor traz. Por isso que a palavra do Senhor deixa muito claro: conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa verdade traz libertação para nós.
Amém? Mais alguém tem alguma dúvida, uma colocação, uma pergunta? Ah, não, só. Então vamos orar o Senhor encerrando, tá bom? Neste momento, encerramos essa sequência de estudos hoje. O Senhor nos abençoe. Santo Deus, o bondoso Pai, nos traz um entendimento, Senhor, que amplia a tua missão e que não fujamos somente a um aspecto em que a igreja se preocupa somente com a alma das pessoas, mas com tudo aquilo que o Senhor criou, com tudo aquilo que é teu. Que possamos ter uma visão ampla, Senhor, das tuas coisas. É no nome de Cristo que nós oramos. Pedimos também pelo nosso irmão presbítero Givaldo, que estaria hoje na liturgia, mas está viajando ao trabalho. Siga o teu servo, traz em paz de volta. Nos leva para casa em paz, nos dá o resto da semana a tua presença, Senhor. É o nome de Cristo que nós oramos. Amém.